Está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo 2 experts para que possamos debater em relação ao assunto portuário. Meu primeiro convidado é Fabrício Pierdomenico, da agência Porto. Fabrício, obrigado por estar aqui novamente conosco nesse espaço tão importante para o nosso segmento portuário. Eu que agradeço o seu telespectador e agradeço o convite para estar aqui no seu programa novamente. Meu segundo convidado é Rodrigo Zanetti, advogado e professor universitário. Rodrigo, pela primeira vez aqui, juntamente conosco, para trazer o teu conhecimento e informações importantes em relação ao Porto de Santos e aos portos do Brasil também. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir um pouco nesse assunto tão relevante para a nossa cidade, para o nosso país e até para o mundo. Para iniciar o nosso debate, vou começar com uma resolução normativa 18, que foi publicada em dezembro de 2017, que gera inúmeras repercussões e debates também. Rodrigo, o que é esta resolução e por que vem gerando tanto debate, principalmente no nosso segmento? Bom, no final de 2017, a ANTAQ, a agência reguladora, editou a Resolução Normativa 18. Basicamente, na Resolução Normativa, ela expôs quais são os direitos e deveres dos usuários do transporte marítimo, os direitos e deveres dos transportadores marítimos, também falou sobre a questão dos chamados agentes intermediários e trouxe uma série de conceitos e definições, né? E ali também definiu alguns tópicos, vamos dizer assim, que são muito relevantes para a área portuária, para a área aduaneira, marítima. Definiu o que é a questão da sobreestadia de container e a definição também de demurrage, né? Que é a sobreestadia de container e também a questão do tempo livre do container, né? Então, ou seja, eu trouxe uma série de... Só para o nosso telespectador entender, o demurrage seria... A sobreestadia de container. Sobreestadia que, na verdade, você precisa pagar em virtude de perca de prazo, por exemplo. Isso, é o tempo que o demurrage seria o tempo a mais que o importador ficou com o container, além do contratado. E no caso de detention, né, que é o tempo que o exportador fica a mais do que o contratado com o container, né? E são questões muito assíduas no nosso poder judiciário, discutidas. Então, a resolução normativa trouxe essas definições todas, né? Só que, além dos direitos e deveres desse pessoal todo, né, trouxe algumas necessidades que a gente chama requisitos de atuação, como eficiência, segurança. E no caso específico, falando sobre a questão da sobreestadia de container, sobre a questão do tempo livre da utilização do container, a chamada modicidade, ou seja, que os transportadores marítimos e usuários utilizem preços, fretes, taxas, sobretaxas de uma maneira módica, né? A modicidade até um princípio administrativo que todos devem utilizar, ou seja, preços justos e equilibrados. Além disso, em virtude do respeito da modicidade, eventual prática abusiva à ordem econômica, isso está até no artigo 5º, né, dessa resolução, abre-se a possibilidade de você discutir essa questão dos valores no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então eu vejo que essa resolução, nesta parte, trouxe um alento para nós, vou dizer nós que na área jurídica, quem trabalha com carga, com importador, exportador, se vê diariamente sendo muitas vezes impelido a pagar valores astronômicos, né, sem um fundamento. Tá? Não estou discutindo que é devido, a demurrage é devida, a sobreestadia de container é devido, é um contrato, é um pacto que não foi cumprido, não é isso. Mas só que são os valores, né? E esses valores impactam diretamente para o importador e, no final da cadeia, para quem? Para nós, consumidores. Fabrício, deixa eu aproveitar o conhecimento que o Rodrigo acabou de nos trazer para pegar a tua opinião e eu vou colocar uma pitada absolutamente nisso tudo para fomentar o nosso debate aqui. A gente percebe que esse modelo político que nós temos no nosso país está sempre interferindo no processo econômico que nós temos e principalmente no mercado.
o meu entendimento, é um modelo extremamente antiquado. Eu acho que o governo ele deve se ater em legislar, arrecadar e fiscalizar. Eu acho que esse é o papel do governo. E o mercado, por si só, ele propriamente se regula em função da concorrência, uma excelente prestação de serviço e qualidade, efetivamente, de produtos. Você acredita que essa normativa vai contribuir realmente para o fomento do negócio, uma vez que o governo, mais uma vez, coloca aí algumas situações e não faz a lição de casa, porque nós temos uma estabilidade econômica vertiginosa, a partir do momento que a gente parte para um tabelamento no qual você tem uma estabilidade de uma moeda como o dólar, por exemplo, a gente fica também bastante vulnerável. Isso está adequado? Está correto? Tem aderência? Tanto a parte de navegação como a área portuária, em qualquer lugar do mundo, ela é uma área regulada. Não tem o mercado, a mão invisível do mercado, ela não existe. Porque existe uma relação de tomador de serviço e prestador de serviço. Então precisa ser regulado nesse sentido. O que vai variar de país para país é o grau esse grau de interferência, o grau da regulação. O que eu vejo assim hoje no Brasil, principalmente as agências reguladoras, elas às vezes erram na dose. Elas têm errado na dose e criado uma série de regras que em vez de facilitar, às vezes complica quem é o investidor, para aquele cara que quer investir. Poderia ser muito mais... A dose do remédio está muito grande e está matando o paciente. Exato. Eu não tenho a menor dúvida que tem que ter o remédio. Ponto. Tá? Porque é um setor que precisa ser regulado, tanto porto como navegação. Então, nós precisamos entender o tamanho da dosagem desse remédio. Na questão da resolução normativa, eu acho que ela preenche uma lacuna. Ela vem preencher uma lacuna, ela traz conceitos que estavam... e que ficam... se não é uma agência reguladora a dizer qual o conceito, deveres de cada um dos agentes, não é o judiciário que vai conseguir ter essa compreensão, porque o judiciário não é especializado na área de navegação. Então, virou um pouco modismo, né? Tudo no nosso país hoje a gente acaba judicializando. Mas é óbvio. Que não é o papel do judiciário. Na verdade, tem que se legislar. Exato. Né? E pensando nisso é que você precisa ter regras claras, conceitos claros. Né? E aí eu vou fazer um gancho com algo que você falou. É a partir de regras claras que você cria a estabilidade jurídica, e essa estabilidade jurídica é que vai trazer e atrair investimento. Se você tem regras que mudam constantemente, este investidor ficará sempre em dúvida se investe ou não. Nós temos um grande desafio nesse país. Nós temos 8.000 quilômetros de costa. E não é que falta porto nesse país. Porto não falta, falta qualidade, mas porto não falta. Então, por que diabos a gente não tem um desenvolvimento da cabotagem nesse país, em que o transporte de carga entre cidades como Porto Alegre e Manaus pode ser feito por cabotagem, não por caminhão. E a gente viu toda a crise que... A gente não vai diretamente estar relacionado com a questão dos tributos. A gente tem uma carga tributária muito grande também na cabotagem. Mas começa com a regulação. Eu acho que a normatização dos conceitos de navegação, ela pode dar uma segurança. Eu não vou entrar no mérito se ela preencheu todas as lacunas, eu acho que ainda fica uma ou outra que precisam ser preenchidas, mas é um passo importante para a gente começar a discutir daqui para frente, por exemplo, o conceito de cabotagem e quem sabe lá na frente até flexibilizar um pouco as regras para a cabotagem e melhorar ainda mais a competitividade da cabotagem vis-à-vis o caminhão. Aí sim, a regulação ela é importante, tá? Ela tem que ter para trazer e atrair investidor. E não para tirar investimento ou para reprimir investimento. Hoje, infelizmente, a maior parte das agências, ela acaba reprimindo mais do que atraindo investimento pela teia de regras que são criadas. Será que o foco está muito mais direcionado à arrecadação do que fomento de negócio, Rodrigo? Sim. Eu entendo que hoje essa busca incessante de cobrir os gastos públicos, de cobrir outros gastos inerentes à administração pública estão mais na ideia do governo do que realmente fomentar negócios
e imaginar que você dando incentivos, não nem falar facilidade, mas incentivos, desburocratização, simplificação das atividades em geral, e como o Fabrício disse, na questão da regulação, porque eu acho que tudo parte daí mesmo, você tem que regular para poder trabalhar, é uma visão, uma política que deveria ser exercida, né, pelo governo, que não é, que hoje, infelizmente, só busca arrecadação. Fabrício, eu estive conversando com um dos presidentes de companhia docas dos estados que nós temos no Brasil, e ele me fez uma colocação que me assustou bastante. A gente consegue conceber um terminal, né, dar a concessão para um terminal a cada 3 anos. Por que eu estou fazendo essa colocação? Apesar de haver a regulação, tem que, de certa maneira, ter a preocupação de regular, mas também dar a agilidade para que o mercado possa fazer os investimentos que são necessários, principalmente no nosso segmento portuário? Em 2013, o governo federal, ele mandou alguma coisa em torno de 20 ou 30 pedidos de arrendamento entre o Porto de Santos, Porto do Pará, Bahia, Paranaguá, tinha uma cesta de pedidos. Isso foi para o Tribunal de Contas da União. Ficou 2 anos o Tribunal de Contas da União para ter, isso só Santos e Pará, que aí devia ser uns 15 ou 20 arrendamentos. 2 anos parado no Tribunal de Contas da União. Só foi liberado no finalzinho de 2015, comecinho de 2016. Então, existe aí existe uma liturgia em que você tem uma série de aprovações a serem feitas ao longo do curso, até aquilo virar uma licitação e ser publicado, que é enorme, né? Começa com o estudo de viabilidade e termina com a agência publicando. Entre o primeiro passo e o último passo, você tem aí uma teia de aprovações, instituições diferentes envolvidas, que acaba interferindo e tornando mais lenta. Não é à toa que entre 2013 e 2018 o número de arrendamentos foi pequeno, quer dizer, foram poucos os que conseguiram chegar na ponta e o processo foi publicado e teve um vencedor. Ao mesmo tempo, se você comparar com o surgimento dos terminais de uso privados, dezenas de terminais surgiram nesse mesmo período. Por quê? Porque a mesma regulação que você tem quando se trata de um patrimônio público, como é o porto público, tá? Que dificulta, a mesma legislação facilitou para quem hoje quer ter um terminal de uso privado. Está fácil, é muito mais célere, é muito mais rápido, depende de 1 ou 2 aprovações. Então, hoje o arco norte do país, quase que sua totalidade é formada por terminais de uso privado. Muito rápido, muito eficiente, um melhor negócio. Então, há hoje, inclusive, uma concorrência desequilibrada entre o porto público e os terminais de uso privado. Isso, esses dirigentes devem ter falado para você. Eu não consigo concorrer. O cara compra um terreno do lado do porto, faz o TUP, em 2 anos ele está operando. Eu não consigo colocar uma licitação na rua. Indiscutível. Exatamente por conta disso. Hoje os mecanismos de controles estão tão fortes. Você tem o Ministério Público, Federal, Estadual, você tem a parte ambiental, que é muito forte, o Tribunal de Contas, que é muito forte. Tudo isso acaba interferindo, porque não é simplesmente fazer o estudo, elaborar o edital e publicar. Se fosse isso, estava fácil. Antes disso, precisa passar pela aprovação de um monte de gente. Esse monte de gente acaba atrapalhando. Não tira a ineficiência do Estado, não tira a ineficiência do poder concedente e nem da agência, mas atrapalha. Este Estado policialesco que nós transformamos o Brasil, com tantas aprovações, acaba dificultando a vida do gestor também. Minha grande preocupação é que a gente faça da ineficiência uma paralisia, e é isso que a gente precisa Mas é o que está acontecendo. Se preocupar. Já percebeu que o debate está de altíssimo nível, e eu vou levar esse debate a um nível um pouquinho mais alto, tratando principalmente em relação à questão do TCU, que foi pontuada aqui pelos nossos convidados, em relação a desvio de finalidade. Porto Negócio vai para um breve intervalo, não saia daí.
Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Fabrício Pierdomênico, da Agência Porto, e Rodrigo Zanetti, advogado e professor universitário. No último bloco, meus convidados, nós tivemos um debate de altíssimo nível. E aí eu quero trazer mais um tema para que a gente possa, de alguma maneira, debater e discutir. A gente percebe hoje que os terminais e essas concessões sofrem muito em relação à falta de carga. E aí a gente percebe não só o Ministério Público, mas como o TCU, entre outros atores, dando aí alguns pareceres em relação à movimentação de cargas dentro desses terminais. O que eu quero dizer com isso? E aí eu quero polemizar, quero trazer isso para o debate mesmo. Nós temos, por exemplo, aqui o Concais, que opera durante 6 meses e fica 6 meses ocioso. Nós percebemos alguns terminais tentando fazer movimentação de algumas cargas que foram impedidos também, fazendo a questão de foco no comercial, especificamente pela falta de carga que se existia, ou seja, estava tentando de alguma maneira sobreviver também em relação a esse mercado que a gente tem hoje. Qual é a tua visão em relação a absolutamente tudo isso, Rodrigo? A questão da insegurança jurídica hoje é muito grande. Por quê? Porque o investidor que se propõe a começar um negócio, ele entende que o Tribunal de Contas vai avaliar minhas contas. Não, ele vai legislar. Ou seja, o Ministério Público na área ambiental, ele vai exacerbar de suas atividades. Então, ou seja, trazendo essa insegurança jurídica, fica muito complicado, eu entendo, para o empresário poder realizar um negócio hoje no Brasil. Então, as atividades, cada vez mais, elas têm que ser o quê? Bem fundamentadas, bem organizadas e contar o quê? Com as instituições para que elas cumpram o seu papel. Não exagerem nas suas atividades. E isso é muito por quê? Porque o nosso legislativo deixou pela ausência do legislativo, né? outros órgãos outros atores acabaram ocupando o seu espaço. Fabrício, nós estamos falando de comércio exterior, né? E a gente percebe aí a crise que assolou o nosso país nos últimos tempos. E a gente percebe aí esta grande confusão que existe. Se existe, principalmente no segmento portuário, com especialistas debatendo, imagina para o nosso telespectador como é que fica tudo isso na cabeça dele. A gente vai recuperar nos próximos anos tudo aquilo que a gente perdeu nos últimos 3 anos, ou a gente ainda vai continuar com esse modelo paralítico, se assim eu posso dizer, no nosso segmento? Pegando o gancho no que você me pergunta e o que o Dr. Zanetti estava falando, eu acho que existe não só uma crise do legislativo, existe uma crise política. Os atores políticos, como de uma forma geral, existe uma crise política nesse país de credibilidade. Eu falo isso do executivo e do legislativo. Então, na ausência e na falta de credibilidade desses atores políticos que deveriam ser efetivamente, principalmente executivo, formuladores de política pública, nortear e dizer o que tem que ser feito, de que forma será feita, quais são as regras, não consegue, porque não tem legitimidade e não consegue dialogar com quem com a sociedade e com os próprios organismos de controle. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo com o famigerado decreto 9048, com tantos debates, com a mídia fazendo uma baita confusão, e às vezes a falta de informação e informação faz juízo de valores equivocados. O decreto ele é legítimo, o decreto foi debatido com as entidades portuárias, ele surge de um longo debate feito entre governo e a iniciativa privada por meio das suas associações e representantes. Isso durou meses de debate, surgiu o decreto a partir desse debate, um decreto que vai ao encontro, nesse sentido, ao encontro dos desejos de quem faz o investimento na área pública e nas áreas privadas, porque pega ambas as partes. Bom, que deveria ser tratado, porque senão a curtíssimo prazo o problema poderia se tornar maior também. Se agravar. Olha só, o que o Tribunal de Contas está fazendo agora? Está dizendo o que pode e o que não pode estar no decreto. Isso é política pública. Discutir, por exemplo, discutir se os contratos vigentes devem ser adaptados ou não, porque isso, gente, isto é estratégia de política pública do Executivo. Se o Executivo está dizendo,
tem que ter, porque existe aí, pode criar uma assimetria de mercado, é porque está amplamente confortável para discutir e propor isso para a sociedade. O que não pode é haver essa sobreposição. E está havendo essa sobreposição, para mim, em função da crise política. E essa paralisia só vai poder a gente ter um alento de que isso tudo saia da estagnação, que efetivamente a gente tenha um poder executivo que proponha políticas públicas, o legislativo que propõe a legislação, um judiciário que só julgue, e um tribunal de contas que olha as contas, provavelmente ano que vem, com a eleição e a legitimidade do governo eleito. Aí talvez a crise política seja amenizada. Essa era a minha pergunta. A gente consegue ir até o final do ano? O segmento portuário vai suportar isso? Ninguém suporta. Ninguém suporta, Max. O problema é que a ineficiência aliada à falta de perspectiva e aliada a essa crise de legitimidade paralisou tudo. Te dou outro exemplo, contratos de arrendamentos que estão sendo renovados, aprovados por todas as instâncias, só falta assinar, fazer o aditivo e assinar meses para fazer um negócio desse. Sabe quando a bola fica quicando e ninguém quer chutar? Sim. Ninguém quer chutar. Não, deixa o outro chutar. Não, eu não vou chutar, deixa ele que chute. E aí a bola fica quicando e não sai do lugar. Doutor, essa bola quica por uma falta de regramento, por uma falta de legislação mesmo, onde as pessoas também têm um receio muito grande de capitanear grandes mudanças por uma falta de apoio generalizado. A gente percebe que isso vem impactando no nosso segmento portuário de forma vertiginosa e, honestamente falando, como é que a gente resolve essa equação para que o segmento portuário não continue sangrando da forma como a gente vem sangrando hoje? Olha, eu acho que não é um problema de falta de legislação, né? É um problema de pulso mesmo governamental, né? Nós não podemos conceber, basicamente, nós estamos em junho, né? Basicamente, a alfândega, os auditores fiscais estão há 6 meses de greve. Num estado de greve, ele não é um estado de greve declarado, é uma paralisação, ou seja, não há o expediente. Isso impacta na atividade portuária, obviamente, que os terminais ficaram abarrotados, os importadores, os exportadores tendo dificuldades em obter as suas cargas. Ou seja, essa falta de credibilidade, de pulso, como bem disse o Fabrício, né, é uma questão que vem impactando e muito. E a gente tem que resolver essa questão, assim, e eu só vejo mesmo essa questão ser resolvida em outubro. Eu acho que de lá para cá nós vamos sangrar, nós vamos ter dificuldades enormes. Agora a gente vem num período agora um pouco mais de alegria, Copa do Mundo, mas a conta está para pagar, né? E todo mundo está sofrendo com isso. Eu achei, por exemplo, na minha humilde opinião, vamos dizer assim, um cúmulo, por exemplo, não estou discutindo a greve dos caminhoneiros, mas os caminhoneiros só consideraram paralisada a greve, pararam a manifestação, quando saísse o decreto no Diário Oficial. Ou seja, a palavra não está valendo mais nada. E isso, para mim, foi o fim. Era para, sinceramente, se tivesse fecha a porta, começa de novo. Um outro regime de governo, era para pegar o casaco, ir embora, tchau e adeus. Ou seja, e o pior, Marcos, se eu até expressando uma opinião, eu não vejo um cenário muito positivo para o ano que vem. Eu não vejo assim uma grande mudança pelo cenário que se avizinha aí. Cada vez mais a gente vê uma série de dificuldades. A gente quer que não aconteça, mas o setor portuário no Brasil, em geral, ante essa política que nós estamos tendo, né, essa falta de programação, falta de planejamento, para mim é assustador. Fabrício, preciso que você seja uma pessoa positiva. Nós perdemos a última década no nosso país no segmento portuário e aí eu vou te perguntar, já sei a opinião do Rodrigo, ele acabou de colocar, nós vamos perder a próxima década também no segmento portuário, fruto de todos esses problemas? Eu digo o quê? Aumentamos o ISS, tem a questão do IPTU, nós temos problema da dragagem, me parece que a gente resolve um problema no país
criando outro problema. Isso reflete também no nosso segmento portuário. Permita-me só discordar, que eu acho que o setor portuário não foi perdido a última década, não. Se você vê o volume de carga que foi movimentado nos últimos 10 anos, o crescimento ele é exponencial. Então, se você me permitir fazer um recorte, nessa questão da concessão, movimentação, a exploração, eu acho que a gente foi realmente muito feliz. A iniciativa privada fez a sua... Quando eu falo que a gente perdeu a década, é em relação àquilo que circunda absolutamente tudo isso e a carência que a gente tem. Um dos pontos é a infraestrutura. A gente sofreu muito na última década na questão de infraestrutura. Concebemos por terminais privados, ok, eles fizeram a lição de casa, ficou faltando aí essa perna da infraestrutura e que hoje impacta diretamente no custo desses terminais. Perfeitamente. Nesse sentido de não haver investimento na infraestrutura que chega ao porto, ferrovia, rodovia, eu concordo plenamente com você. O que refletiu até a paralisação, a gente viu o impacto disso tudo. A falta de uma política, volto a dizer, da cabotagem. Gente, cabotagem, ela precisa estar na pauta do próximo presidente da República. E aí vai o gancho. Eu entendo que a gente tem a falta de legitimidade, a falta de coragem política, a falta de comando. E, puxa, o doutor Rodrigo foi feliz, muito feliz na colocação quando ele fala de que o caminhoneiro não acreditou mais na palavra do presidente da República. Só acredito quando for publicado no Diário Oficial, ali mostra com toda a clareza e com todas as cores a crise de credibilidade e a crise política que o país vive. Os gregos diziam que a política é a mãe, é a rainha. É na política que você resolve. O que está faltando é política. É dizer como fazer, de que forma fazer. Qual o meu alento? Apesar da qualidade dos candidatos que estão se postulando a presidente, ainda não está claro para a gente o que eles querem, o que eles vão fazer, a gente só vai ter uma ideia a partir do momento que vier o debate, a apresentação das suas plataformas. De qualquer forma, seja lá quem for, vai estar eleito. A eleição sempre traz credibilidade, sempre traz uma dose de esperança e traz que o próximo presidente tenha autoridade dos votos conseguidos numa eleição democrática. É nisso que eu me baseio para pensar o seguinte: lá na frente nós teremos alguém com quem conversar e que eu não vou precisar esperar que o decreto seja publicado, a medida provisória seja decretada no Diário Oficial para acreditar que as coisas podem acontecer. Como você percebe, nós temos inúmeros problemas, não só no nosso país, mas também no segmento portuário. E é por isso que a gente chama o nosso programa de Porto e Negócios, porque negócios está relacionado diretamente ao segmento portuário. Fabrício, muito obrigado pela tua presença. Já fica aqui o meu convite, tanto para você quanto para o doutor Rodrigo, para que a gente faça o segundo tempo deste primeiro bloco, deste programa Porto e Negócios, de alto nível, como nós fizemos. Já acabou? Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço a oportunidade de debater. Não existe comércio exterior sem porto. E não existe país sem comércio exterior. Então, lógico que um país depende da qualidade dos seus portos. Precisa ser debatido. E o grande desafio do próximo presidente é dizer que porto ele vai apresentar para a comunidade e para a sociedade. Fabrício, obrigado novamente. Eu que agradeço. Doutor, prazer tê-lo aqui pela primeira vez, juntamente conosco. Toda vez que tiver uma pauta, um assunto importante, o espaço é nosso. O senhor é também nosso convidado. Obrigado, Maxwell, pelo convite. Eu espero que os próximos candidatos, eles sempre vejam uma ideia que eu tenho, que porto é início ou porto é fim. Então, o porto é importante para o país. Ele é início por quê? Porque quando a gente fala em exportação, ou seja, ele é o início de uma mercadoria que chega, de uma atividade que se inicia, de toda uma riqueza que se produz, ou ele é fim por quê? Porque nós estamos exportando, Nós estamos levando uma mercadoria que foi produzida, foi fabricada no Brasil, ou seja, a economia gira muito em torno do porto. Então, o porto tem que ser discutido, como bem disse Fabrício, bem debatido. O porto tem que ter uma maior importância, cada vez mais o governo tem que se conscientizar de que porto ou é início e porto ou é fim. Mas fim para o quê? Início e fim do quê? Num crescimento econômico sustentável. Indiscutivelmente. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, saiba distinguir quem apoia você e quem se apoia em você.
Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Society Corretora de Seguros, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.